Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de receber aqui no Viver Mais o Dr. Ronaldo Oliveira. Vamos brindar a vida do Dr. Ronaldo. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado pela oportunidade de podermos conversar sobre o nosso congresso, que já se aproxima, e também conversar um pouco da especialidade de ortopedia e de traumatologia. Exatamente. Para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa especialidade tão atual hoje em dia. Exatamente. Né? Bom, então o doutor Ronaldo já quase que se apresentou, mas eu tenho que dizer que ele é ortopedista, é professor da Unicriste. Sim. E também está na coordenação do 24º Congresso de Ortopedia e Traumatologia, que vai acontecer de 29 agora de setembro a 1º de outubro. São 24 anos, né, doutor Ronaldo, desse congresso que acontece aqui no Ceará. Quais os avanços? Vamos começar assim pelos avanços, que eu creio será um dos temas, né, desse congresso. Na verdade, esse congresso é uma tradição, não só da ortopedia, mas acho que da medicina mesmo do Ceará. Já há mais de 25 anos isso acontece. Né? E é um congresso que também ficou mais forte porque os temas foram sendo acrescidos. Né? Na verdade, nós teremos o 24º Congresso Cearense de Ortopedia e Traumatologia, Sim. Mas junto a ele, o primeiro Congresso de Reconstrução Articular. Eu costumo dizer que para as pessoas do passado, a especialidade de ortopedia era o gesso. O gesso, isso. Né? Você pensava em ortopedia, pensava em gesso. Eu digo que nós saímos do gesso e estamos na época do metaverso. Né? Nós estamos numa franca evolução tecnológica. E, para você ter uma ideia, pelo menos é a área que eu atuo na medicina, que é a reconstrução articular do quadril, ela foi considerada uma das cirurgias de maior satisfação do cliente, comparado a todos na medicina. Nossa. Então, hoje em dia, aquelas artroses, né, aqueles comprometimentos articulares que levavam a um comprometimento completo da mobilidade, hoje são corrigidas por colocações de próteses. E esse procedimento tanto trata nosso principal sintoma, indesejável sintoma, que é a dor, como possibilita essa mobilidade. Né? Muitas pessoas hoje você não tem nem ideia de como conseguem fazer esses movimentos, até pacientes idosos, depois de fazer um procedimento desse. Nós teremos também palestrantes na área de cirurgia relacionada à medicina esportiva. Né? Na verdade, a especialidade ela é ortopedia e traumatologia. A ortopedia cuidaria das afecções que comprometem os músculos, as articulações, e a traumatologia especificamente para as sequelas do trauma, né? As fraturas em si. Então, teremos um espaço para a medicina esportiva, através principalmente do ombro e do joelho. Nós teremos palestrantes nacionais nessa área, e teremos também um espaço para discutir os traumas, né, as fraturas, esse mundo que nós estamos numa era também de muita violência, dos acidentes de trânsito, e também será um tema de estudo. E também, paralelo a isso, nós teremos o 3º Congresso das Ligas Acadêmicas de Ortopedia e Traumatologia. Todas as universidades aqui serão representadas, onde também daremos um espaço para alunos da graduação. Sim. E a ideia é poder levar ao conhecimento também, mesmo em época ainda de formação da especialidade, né? Dos avanços da especialidade. Nós notamos que ao longo dos últimos anos nós tentamos, e tem sido uma parceria feliz com as universidades, de mostrar a especialidade de ortopedia e traumatologia, até desmistificando, né, aquilo que no passado, por exemplo, dizia que ortopedia e traumatologia era uma especialidade de força. Não é mais. As tecnologias hoje mudaram totalmente isso, né?
Certo. E uma das coisas, era uma especialidade só de homens. Exatamente, Né? Quando Eu se costumo falava... brincar que a especialidade tem cada vez melhorado muito As com a mulheres entrada das estão mulheres. também Muitas aderindo, mulheres, já temos hoje muitas mulheres ortopedistas. O que acontece é que alguns outros profissionais da área de saúde Sim. também procuram, né, de alguma forma, participar em fóruns que sejam específicos para ele. Né? Geralmente a gente cumpre uma determinação que congresso médico é para médico, né? Sim. Mas algumas vezes assim existem fóruns onde podem participar. A sociedade leva isso. Fisioterapeutas que são extremamente importantes aos nossos resultados. São aliados, né? Então, e também tem avançado muito com novas tecnologias, novas formas de acompanhar os pós-operatórios. Nada adianta você fazer uma cirurgia de altíssima complexidade se a reabilitação não vai ser adequada. Exato. Né? E então existe um pouco dessa troca também nesse aspecto. Vai ser transmitido online, já que isso virou assim uma rotina dos congressos por conta da pandemia ou não? Vai ser só presencial? Local, vai ser no Gran Marquise. Sim. E uma das coisas que a sociedade, e temos tido uma procura muito grande, é que é o primeiro congresso depois da pandemia. Então, há uma certa ansiedade dos colegas também de aproveitaram não só para o conhecimento científico, né? mas ter um reencontro, momentos. Vem palestrantes, né? Nós teremos 7 palestrantes nacionais, né? Pessoas expoentes em cada uma das suas áreas, presidentes de sociedade, coordenadores e professores de universidades, né? Nós teremos, por exemplo, o Dr. Marco Pedroni, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, que vem falar sobre essa reconstrução articular. Nós temos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Mato Grosso. Do Brasil todo, todas as regiões, né? Todas as regiões. Doutor Ronaldo, o fato do Ceará sediar, né, há 24 anos esse tipo de congresso, coloca o Ceará em que nível nessa área? A gente pode se dizer referência? Hoje tem grandes profissionais como o senhor, doutor Leonardo, que é o presidente. É o atual presidente da sociedade. Acho que o mundo todo hoje vive um mundo que o conhecimento está muito abrangente, né? E sem dúvida o Ceará se destaca. Se destaca, Sempre, né? se destacou, inclusive alguns estados, né, da federação nos procuravam para saber como nós conseguíamos ter congressos com uma presença tão marcante e com resultados tão assim científicos satisfatórios. Por exemplo, um dos espaços que nós abrimos no congresso é a apresentação de temas livres. E eu posso dizer que cientificamente o estado do Ceará, a nível de ortopedia, se destaca. Não é por... bairrismo não, bairrismo né? não, mas não por acaso os últimos 2 congressos brasileiros que nós tivemos no Brasil, o trabalho premiado do congresso foi do Ceará. Uau! Em que área? Foi desenvolvido na área de pesquisa, né? Tem um setor de pós-graduação, mestrado e pós-graduação da Universidade Federal, que é capitaneado pelo Dr. José Alberto Dias Leite, doutora Luzete, que também tem um trabalho brilhante lá, outros participam. É estimular que isso se continue, né? Que os acadêmicos vejam a importância desse aspecto científico. E foi através disso que a ortopedia mudou, como eu estava falando. Na época do gesso e hoje, a época do metaverso, hoje a gente consegue desenvolver e, na contramão até de alguns aspectos da medicina que tende a cada vez mais ter procedimentos menos, hoje cada vez, se você observar no seu meio social, quantas pessoas são submetidas a cirurgias ortopédicas hoje em dia. Antes da gente ir para o próximo bloco, doutor Leonardo, quando a gente fala em traumatologia, em traumas, a gente tem que dar o crédito ao IJF, que é referência, né? Eu trabalho no IJF também. Ah, é? E nós somos equipes todas as equipes são compostas por mais de 40 médicos, cada equipe. Olha isso. Eu digo que é uma das instituições realmente de serviços prestados às sociedades mais relevantes do nosso estado. Não tenho a menor dúvida disso. E eu vou aproveitar que o senhor é ortopedista, traumatologista e já trabalha no JF para a gente falar dos casos mais comuns de traumas, enfim, não vai faltar assunto para a nossa conversa aqui com o Dr. Ronaldo Oliveira. A gente volta já. Apoio Cultural.
Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando o nosso café com o Dr. Ronaldo Oliveira. Já falamos do congresso que vai acontecer de 29 agora de setembro a 1º de outubro. É o 24º Congresso de Traumatologia e Ortopedia. E lá no início da nossa conversa, Dr. Ronaldo, o senhor falou da questão do gesso, né? Que quando se falava em ortopedia, tem que botar gesso. Hoje, qual é o trauma assim, mais comum que chega, por exemplo, lá no IJF, que mudou a forma de atendimento, já que a gente saiu do gesso para o metaverso, como o senhor disse? Olha, tem uma história até interessante na minha família. Quando eu tinha 3 anos, e um tio muito famoso, muito importante na nossa família, uma pessoa conhecida da família, ele quebrou a bacia. Quebrar a bacia. Eu tenho mais de 50 anos, na década de 60. Nossa, era o fim. Era o fim. Né? Hoje a pessoa tem a fratura da bacia, as fraturas do fêmur proximal, né? E hoje a pessoa consegue andar, às vezes, 24, 48 horas no máximo, depois de fazer um procedimento cirúrgico. Sim. As fraturas tiveram esse avanço e ofereceram uma qualidade de vida completamente diferente. E o que aconteceu com o seu tio? Ele, na época, faleceu. Faleceu. Aí, quando eu virei cirurgião de quadril, minha mãe dizia assim, não, você virou por conta disso aí. Não, não foi. Outros, é claro, fatores Ele faleceu em influenciaram. consequência De uma fratura da bacia. Hoje não se morre mais por conta de... Claro que tem os grandes acidentes, mas se oferece condições. Hoje a sobrevida aumentou muito, né? O trauma em si, hoje nós temos a especialidade do trauma mesmo, né? Não só da traumatologia. E isso, o IJF é uma referência no nosso estado e no Brasil todo. Os números de atendimento do IJF realmente surpreendem. O que é que mudou? Eu acho que mudou o resultado desses procedimentos. Cada vez mais você consegue operar de maneira mais precisa, né? E de resultados mais efetivos. Isso levou... Porque o que é a exigência que a gente vê hoje da nossa população, a nossa sociedade como um todo? É ter melhor mobilidade, é não ter dor. Exatamente. Né? É retornar às suas atividades laborais o mais rápido possível. E hoje já se consegue, e é possível em muitos casos, fazer o que no passado não se tinha as mesmas condições. Doutor Ronaldo, aqui no Viver Mais eu falo muito da questão da longevidade, né? A gente quer viver muito e não quer ter dor, não quer ter doença, mas para isso é necessário se cuidar, se prevenir. Como é que a gente pode fazer? Existe a possibilidade de uma prevenção para quedas, para quebra do quadril, principalmente quando a idade já está um pouco avançada? Como é que previne? Com certeza. Nós falamos aqui muito de cirurgia, né? Mas a vamos cirurgia falar para não chegar. É a última fase, né? É quando não tem a opção. Isso. Mas, sem dúvida, por exemplo, uma das patologias que o nosso telespectador tem que se preocupar de prevenir, e só vai prevenir se procurar o profissional de saúde, fazer o diagnóstico e o tratamento adequado, por exemplo, é a osteoporose. O que é a osteoporose? A fragilidade óssea é com o avançar da idade ou, em algumas situações consequentes a patologias outras, como, por exemplo, um distúrbio da tireoide, outros também podem levar a uma perda, uma fragilidade óssea. E feito o diagnóstico e o adequado tratamento, isso pode
muitas vezes minimizar e diminuir uma incidência tão grande de fratura como nós temos com esse aumento da longevidade. E essa pessoa, com certeza, uma das formas, além dos medicamentos de tratamento da osteoporose, é manter uma atividade física, é manter uma alimentação saudável. É um conjunto de ações, a medicina não é isolada em si. Né? Então, assim, embora como especialistas num congresso desse nós discutamos os aspectos cirúrgicos, nós discutamos as maneiras de tratar, porque afinal é um fórum onde existem médicos que estão trabalhando com isso, também se trata e se discute os aspectos de prevenção, que é o que é realmente muito importante que a nossa população se preocupe em fazer. Agora dizem, né, doutor Ronaldo, que só velho que se quebra quando cai, mas criança tem muitos acidentes também. Os jovens tem os acidentes e tem os traumas também do próprio esporte, né? Nós estamos na era do movimento, de verdade. Por que a especialidade de ortopedia e traumatologia ganhou tanto espaço na nossa sociedade? Tanta visibilidade, né? Que é a época do movimento e, em parte, que nós chamamos da violência, né? Não por nada, 70% do IJF é acidente, né, de moto. De moto. 70% Quase dos atendimentos... 70%, não, dos grandes traumas. Dos grandes traumas. São e a maioria não são idosos, né? Exatamente. São pacientes que chegam com múltiplas fraturas, né? Não é tão incomum uma equipe entrar para fazer um atendimento de urgência onde a pessoa quebrou 3 ou 4 ossos longos espalhados pelo corpo. Né? Então, não é só isso. O trauma pressupõe também outros tipos e também faz parte, talvez, e eu acho que está sendo necessário a nossa sociedade começar um pouco a discutir maneiras de lidar com isso e tentar diminuir os números que realmente são sensíveis altos, e muito né? elevados. E quando a gente pensa de um grande trauma, eu sempre digo, a gente pensa muito no momento, mas projete o futuro de um jovem de 25 anos de idade, começando a sua vida, que tem um trauma articular grave, as sequelas disso, o que é que vão causar para a vida toda, num momento em que nós sabemos que temos uma longevidade grande. Então, assim, não é fácil. Então, se a gente prevenir esse tipo de coisas. E no caso dos acidentes, eu acho que é importante que nós firmarmos parcerias, sejam médicos, com a sociedade, com os poderes governamentais e tentarmos, de alguma maneira, diminuir esse número. Aí, porque vai chegar um momento que os hospitais não vão ter tanto espaço, né? Embora tenha hoje mais profissionais. O impacto até financeiro para a sociedade, né, tem sido muito grande, né? Até porque, sabido que o avanço tecnológico que nós tivemos na área, né, de ortopedia e traumatologia é muito grande. Então, assim, aquilo que no passado era a placa da platina... Sim, hoje não é mais. Hoje não é mais platina, né? Os materiais mais modernos, em titânio. O que no passado se fazia, por exemplo, uma fratura do fêmur proximal com placa, parafusos, e os pacientes tinham que ficar durante 3, 4 semanas sem deambular. Imobilizados. Hoje ele é capaz de fazer uma cirurgia e andar com 24, 48 horas. Faz também a melhoria desses implantes. Nessa melhoria, claro que houve também um incremento financeiro. Um custo alto. Um custo alto. E que a população tem o seu direito, e no nosso sistema único, sim, de fazer esse tipo de procedimento. Então, é preciso ter uma responsabilidade social, que não acho que seja só do governo. Mas eu acho que tem que envolver toda a sociedade nesse aspecto para que isso seja minorado e até resolvido, pelo menos na sua maior parte. Sem dúvida nenhuma. Então a gente vai seguir aqui conversando sobre traumas e sobre prevenção principalmente, tá, doutor Ronaldo? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual
Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, já aqui na reta final com o Dr. Ronaldo Oliveira. E o senhor disse que é especialista na cirurgia de fêmur e quadril, né? Quadril. Dr. Ronaldo, quando o idoso cai, o maior problema é quebrar o fêmur, né? Essa é uma gravidade. E hoje também tem avanços nessa cirurgia. Sem dúvida, que no passado, como nós falamos... Do seu tio, anterior, né? Hoje não é mais esse terror tão grande. É claro que nós tratamos de pacientes, sempre digo que tratar do idoso é tratar um paciente com outras comorbidades. Mas, sabidamente, nós, ao longo do tempo, fomos aprendendo que é necessário correções, e as fraturas do fêmur, eminentemente hoje, são de tratamento cirúrgico, e essas cirurgias se preconiza hoje que sejam realizadas de 24 a 48 horas depois. Para poder ter um retorno, né? Para que o retorno seja o mais rápido possível. Idoso deitado favorece a infecção respiratória, infecções urinárias, há outros problemas, né? Questão de pele. E aí acabam combinando com até a perda da vida desse idoso. Hoje já se consegue tratar de maneira bem mais adequada essas patologias. E nós temos muitos pacientes e, com certeza, tendo a qualidade de vida pós-operatória readquirida, faça essa evolução da medicina. Os princípios não são tão, eu acho que não são tão antigos, os princípios da cirurgia do quadril, que remontam do final da década de 50 ou 60, então não é tantos anos assim, embora já 60 anos, hoje evoluíram muito, né? Realmente é uma especialidade hoje que chama atenção, não por nada. Nós teremos já esse congresso, foi uma necessidade fazer esse congresso específico de reconstrução articular, que não envolve só o quadril, envolve a articulação do joelho, envolve a articulação do ombro. Hoje nós somos capazes, por exemplo, em alguns centros, de fazer uma imagem em 3 dimensões, em 3D, da articulação da pessoa, do comprometimento que ali está acontecendo, para que eu possa projetar um implante mais adequado possível para aquela pessoa. Olha que interessante. Então, assim, para chegar a esse nível, não é por nada que nos muito estudo, né? Para estudar. E o conhecimento, o que eu comecei, às vezes eu conto para os residentes, assim, quando eu comecei a fazer cirurgia eu tenho mais de 30 anos de formado, a gente operava com raio-x, minha gente. Meu Deus. Fazia raio-x, várias radiografias repetidas para ver o resultado. Hoje nós temos um aparelho chamado intensificador de imagens, que ele dá uma imagem instantânea de tudo que eu estou fazendo. É como se estivesse ali tocando mesmo, colocando o implante. Então, assim, veja bem, no meu caso, e me considero ainda jovem, se eu comecei a operar com radiografias, hoje eu opero com intensificador e tenho que utilizar essa tecnologia. O que é que vem para o futuro? Uma imagem, né, em 3D, que nós estamos projetando agora para os robôs, que também vai chegar à nossa área. Então é preciso que nos mantenhamos atualizados. Por isso que tem um congresso juntando esses profissionais. Participar das reciclagens de cursos avançados. Eu acho que quem escolher fazer medicina, escolheu também ser eternamente um estudante. É outra área da ortopedia que tem oferecido realmente avanços muito grandes. As cirurgias chamadas, nós falamos do grupo das cirurgias minimamente invasivas, né, que no passado se faziam cirurgias com incisões às vezes grandes, hoje são feitas por só um pontinho, né? Lá, com câmeras de vídeo, identificando as lesões, que são o caso das cirurgias artroscópicas, que corrigem afecções intraarticulares, então as lesões meniscais, as lesões ligamentares, das articulações, sejam do ombro, do joelho, do tornozelo.
hoje tem avançado muito, oferecido aos atletas Que a bom. condição de voltar à sua As capacidade normais, né? Que bom. Doutor Ronaldo, tem um site para mais informações, quem quiser, mesmo da área, acompanhar? O site oficial da SBOT Ceará. Qualquer pesquisa pedindo SBOT Ceará, vai aparecer no site do Congresso, que tem a relação dos palestrantes, os temas do Congresso, vão lá expostos e o que esperamos é que, e já temos recebido feedbacks positivos, é que os colegas abracem também a isso e estejam presentes, né? Às vezes a gente no local fica com a nossa vida atribulada, vamos parar em 3 dias, vamos nos reunir, discutir os aspectos que eu acho que todos sairão ganhando. Sem dúvida nenhuma. O senhor está nas redes sociais ou não? Não dá tempo? Tenho no Instagram, hoje é uma necessidade, né? Ronaldo, Quer divulgar aqui? Dr. Ronaldo Silva de Oliveira. TO, você encontra nas redes sociais, e eu faço um trabalho também de falar sobre algumas patologias da minha área. Interessante. Fazemos umas publicações para tentar incentivar que as pessoas procurem se informar. Porque eu perguntei se o senhor está nas redes sociais, porque nós estamos nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Dr. Ronaldo Viver Mais com Ian Gomes. Terminando aqui a minha conversa com o Dr. Ronaldo, você vai lá no nosso canal, compartilha, assiste de novo, a entrevista fica lá. Que a gente se encontra lá, e aqui no Viver Mais você me encontra, Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Doutor Ronaldo, uma alegria, muito êxito aí no Congresso, que venham mais avanços e menos quedas, menos traumas, né? Para a gente ter uma longevidade saudável. Uma alegria conversar com o senhor aqui no Viver Mais. Obrigado pela oportunidade. E estamos sempre à disposição. Nós também. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.